Olá, tudo bem? Eu sou Júnior Omodei, professor universitário e educador financeiro. Seja bem-vindo ao canal de Gestão e Finanças. Eu gostaria de agradecer os vários comentários que eu recebi no vídeo passado, onde eu abordei o cenário atual da caderneta de poupança. Se você não viu o vídeo, recomendo que o veja, vai aparecer o link aqui em cima. Muitos me perguntaram qual seria a alternativa considerando a mesma segurança da caderneta de poupança. Fique até o final deste vídeo que você vai ver aplicações de renda fixa que rendem mais que a caderneta de poupança e têm a mesma proteção. A caderneta de poupança é uma aplicação de renda fixa, ou seja, os rendimentos ou o formato de cálculo desses valores já são definidos no ato da contratação da aplicação. No caso da caderneta de poupança, a fórmula é 70% da Selic mais TR. Outra vantagem da caderneta de poupança é a cobertura pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. A principal função do FGC é proteger o dinheiro do investidor e assegurar que recebam suas quantias de volta caso o banco ou instituição venha a falir. Outras aplicações de renda fixa e que têm cobertura do FGC são CDB, LCI e LCA. Para fazer a comparação com a caderneta de poupança, eu vou utilizar o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. CDB é um produto comumente oferecido por instituições financeiras como forma de captação de recursos. E quais são os fatores que influenciam a rentabilidade líquida de um CDB? O primeiro fator é a rentabilidade prometida. Trata-se de uma taxa que diz o quanto o investimento vai render. Por exemplo, 10% ao ano ou 100% do CDI. O segundo fator é o tempo de aplicação, que influencia diretamente nos impostos que incidem sobre os investimentos. Na tabela ao lado, vocês podem observar as alíquotas pelo prazo do investimento. Nas comparações que vamos fazer, nós vamos utilizar a alíquota de 15%, ou seja, o prazo de investimento mínimo de 2 anos. O outro fator é o tamanho da instituição. Geralmente, bancos maiores oferecem um retorno menor em aplicações de renda fixa. Já bancos médios e corretoras independentes oferecem rentabilidade mais competitiva. Nas comparações que vamos fazer, nós vamos utilizar CDBs de bancos médios ofertados pelas corretoras. E quais são as modalidades possíveis de investimento em CDB? Nós temos 3. A primeira delas é o pré-fixado, quando a taxa é definida no momento da contratação do investimento e já é possível calcular o resultado final da aplicação. Exemplo, 10% ao ano. A outra modalidade é o pós-fixado, quando a rentabilidade é o percentual de um índice, ou seja, a rentabilidade final será conhecida apenas no momento do resgate. Exemplo, 110% do CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a principal referência de rentabilidade das aplicações de renda fixa. E a terceira modalidade são os híbridos, quando a taxa prometida tem uma parte pré-fixada e outra atrelada a um indicador. Exemplo, 5% ao ano mais IPCA. Agora que vimos o que é um CDB, os fatores que influenciam a rentabilidade e as modalidades de investimentos, eu vou mostrar na prática a comparação da caderneta de poupança versus o CDB pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Então vamos lá. A primeira comparação é com o CDB pós-fixado. Vamos considerar uma Selic de 2,25% ao ano e o CDI 2,15% ao ano. Nessa linha aqui nós temos o prazo de resgate do CDB
nós vamos considerar 2, 3, 4 e 5 anos. Nós temos nessas duas colunas a comparação entre a caderneta de poupança e o CDB. Nessa linha nós temos o valor inicial, nós vamos fazer a comparação sempre utilizando R$10.000. Nessa linha nós temos as taxas por ano, tanto da caderneta de poupança como do CDB, e com os diferentes prazos. Aqui o período de resgate, nessa outra linha aqui quanto que é o total de ganho em juros no período. Nessa linha é o imposto de renda sobre a rentabilidade no resgate, isso só se aplica ao CDB. Nessa linha é o total líquido resgatado, tanto da caderneta de poupança quanto do CDB por período também. E nesta linha é a diferença no período entre o total líquido resgatado da caderneta de poupança e o CDB. No primeiro caso, nós temos um CDB com prazo de 2 anos e uma taxa ofertada de 125% do CDI. Neste caso, nós temos um total líquido resgatado de R$ 10.464,26 contra R$ 10.318,50 da caderneta de poupança. Uma diferença no período de 1,41%. Neste outro exemplo, nós temos um prazo de resgate de 3 anos com uma taxa anual de 128% do CDI. Neste caso, a diferença no período fica em 2,31%. Neste outro exemplo, nós temos um CDB de 4 anos com uma taxa de 129% do CDI e neste caso aqui a diferença no período foi de 3,18% entre o CDB e a caderneta de poupança. Neste último exemplo, nós temos um CDB com prazo de 5 anos e neste caso nós temos aqui uma diferença no período de 4,21% no período. Um ponto importante aqui que é possível conseguir taxas melhores que essas que eu coloquei na comparação. Então agora nós vamos para a comparação com o CDB pré-fixado. Vamos considerar uma taxa Selic de 2,25%. Nessa comparação, nós vamos utilizar o prazo de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anos. As condições aqui são iguais, as colunas aqui são iguais. Nesse primeiro exemplo, nós vamos considerar um CDB com prazo de 2 anos, com uma taxa de 5%. Neste caso, a diferença no período é de 5,36% em relação ao total líquido resgatado no CDB e na caderneta de poupança. Neste outro exemplo, vamos considerar um CDB com prazo de 3 anos, com uma taxa de 6,55% ao ano, e neste caso nós temos uma diferença no período de 12,41% entre o CDB e a caderneta de poupança. Neste outro exemplo, nós temos um CDB de 4 anos, com uma taxa de 7,2% ao ano. Neste caso, nós temos uma diferença no período de 19,52% entre o CDB e a caderneta de poupança. Neste outro exemplo, nós utilizamos um CDB com prazo de 5 anos e uma taxa de 7,9%. Neste caso, nós temos aqui uma diferença no período de 28,81% entre o CDB e a caderneta de poupança. Neste outro exemplo, nós vamos utilizar um CDB com prazo de 6 anos e uma taxa de 8,2%. Neste caso, nós temos aqui uma diferença no período de 37,8% entre o CDB e a caderneta de poupança. E o nosso último exemplo é considerando um CDB com prazo de 7 anos e uma taxa de 8,5% ao ano. Neste caso, a diferença no período foi de 48,27% entre o CDB e a caderneta de poupança. Um ponto importante aqui são as taxas pré-fixadas. Elas já estão no nível bom, porém é possível conseguir taxas melhores. O outro ponto é em relação à variação da taxa Selic para cima ou para baixo, que influencia diretamente na taxa da poupança.
e isso vai impactar na diferença do período. Se a taxa Selic cair, essa diferença aumenta. Se a taxa Selic subir, essa diferença reduz. Indo para o Boletim Focus, que reúne as expectativas do mercado, a projeção da Selic para 2020 é ainda cair um pouco, hoje ela está em 2,25%. Para 2021 é ficar no nível de 3% ao ano. Para 2022 ela tem um aumento para 5%. E para 2023 está previsto um aumento para 6%. Lembrando que tudo isso é uma projeção. Agora nós vamos fazer a comparação da poupança com o CDB híbrido IPCA+. Nós vamos considerar um IPCA acumulado de 12 meses de 2,13% mais a taxa pré. E também vamos considerar uma Selic de 2,25%. Nessa comparação também vamos utilizar os prazos de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anos. As linhas são as mesmas. Neste primeiro exemplo, nós temos um prazo de 2 anos e uma taxa IPCA mais 1,65%. Neste caso, nós temos uma diferença no período entre o CDB e a caderneta de poupança de 3,26%. Neste outro exemplo, nós vamos utilizar um CDB com prazo de 3 anos, com uma taxa de IPCA mais 2,8%. Neste caso, nós temos uma diferença no período de 8% em relação ao CDB e a caderneta de poupança. Neste outro exemplo, nós vamos utilizar um CDB com prazo de 4 anos, com uma taxa IPCA mais 3,3%. Neste caso, nós temos uma diferença no período de 12,73% ao ano do CDB em relação à caderneta de poupança. Neste outro exemplo, nós vamos utilizar um CDB com prazo de 5 anos e uma taxa de 3,8% ao ano. Neste caso, a diferença entre o CDB e a caderneta de poupança foi de 18,7% no período. Neste outro exemplo, usamos um CDB com resgate de 6 anos, com uma taxa de IPCA mais 4%, e neste caso, nós tivemos uma diferença no período de 24,21% entre o CDB e a caderneta de poupança. Neste último exemplo, nós temos um CDB com prazo de 7 anos, com uma taxa IPCA mais 4,2%. Neste caso, nós tivemos uma diferença no período de 30,49% entre o CDB e a caderneta de poupança. Alguns pontos importantes aqui. As taxas fixas já estão em um nível bom, porém, é possível conseguir taxas melhores. Outro ponto importante é em relação à variação da taxa Selic, para cima ou para baixo, que influencia diretamente na taxa da poupança, e isso vai impactar nessa diferença do período. Se a taxa Selic cair, essa diferença aumenta mais ainda. Se a taxa Selic subir, essa diferença no período reduz. Outro ponto importante é a variação do IPCA, que altera essa taxa composta. Se o IPCA aumentar, essa diferença no período aumenta mais ainda. Se o IPCA reduzir, essa diferença também reduz. Podemos observar nessa comparação que todas as modalidades de CDBs com vencimento de 2 anos ou mais batem a rentabilidade da caderneta de poupança. Sendo assim, a minha sugestão é sempre fazer uma carteira diversificada, mesclando os CDBs. Assim você acompanha as variações da taxa Selic e do IPCA. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo tem caráter educativo e não é uma recomendação de compra. Eu não tenho vínculo nem patrocínio de bancos, corretoras ou outras instituições financeiras.
Eu sou um educador financeiro independente que trabalho com uma metodologia alicerçada em 4 pilares. E um desses pilares é a multiplicação do dinheiro, que busca a melhor rentabilidade das aplicações financeiras. Deixe nos comentários se você quer que eu faça outras comparações e se esse vídeo te ajudou a tomar uma decisão de onde investir o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber o alerta dos novos vídeos, dê o seu like, compartilhe com a sua família, amigos e ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo do canal Gestão e Finanças.